e logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Amém. Queridos e amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, quando eu olho para a vida de Bartimeu, o cego ali de Jericó, eu contemplo um homem caído à beira do caminho, um homem esquecido pela sociedade, um homem desprezado, a qual ninguém lhe dava valor. Bartimeu, de nascença, era cego, seus pais eram pobres e não tinham condições até mesmo de contratar um guia para Bartimeu. Então, para sobreviver, Bartimeu estava à beira do caminho e estava mendigando. Mas também, por outro lado, eu vejo um homem que já tinha ouvido falar de Jesus Cristo de Nazaré. E quando ele soube que Jesus de Nazaré estava saindo de Jericó, e ele ali assentado à beira do caminho, então eu creio que mesmo sendo desprezado, talvez a sua esperança estava acabando-se, mas de repente ele ouviu alguém dizendo: Jesus de Nazaré vem aí. Naquele momento, creio eu, que a sua esperança foi renovada. Ele dizia agora dentro de si: eu sei que agora o meu problema vai ter uma solução. Eu sei agora que se eu clamar por Jesus de Nazaré, Ele há de restituir a minha visão. Aleluia. E interessante, querido, como ele era desprezado. Quando então ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eu creio que quando ele dizia filho de Davi, ele estava ali reconhecendo a Jesus como Messias, aquele que havia de vir redimir a Israel. Mas alguém gritava para ele: te cala, porque ele não vai te ouvir. Mas quanto mais alguém dizia para ele se calar, então mais ele gritava em alto e bom som: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aleluia. Quando Jesus então ouviu aquele clamor, ele pediu que alguém trouxesse até a sua presença. Aquele homem, quando então recebeu a notícia que Jesus estava lhe chamando, ele se levanta imediatamente e ele pensou consigo: eu não posso me apresentar diante de Jesus da maneira que eu estou. Eu preciso tirar a minha capa, essa capa suja. Aquela capa representava a situação miserável de Bartimeu. Ele disse: eu vou largar essa capa e vou procurar me encontrar com Jesus. Ora, era certo que ele estava sujo, maltrapilho, mas ele pensou consigo: eu sei que ele não vai olhar para essa situação, mas o que me impedia era a capa simbolizava o pecado, aquilo que diferenciava ele para ter um encontro com Jesus Cristo. Capa fazia a separação. Jesus não estava olhando para a situação miserável, mas o pecado tinha que estar afastado. Então ele jogava a capa fora e se apresentava agora diante de Jesus Cristo. Jesus, olhando para ele, disse: meu filho, o que tu queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, que eu veja. Jesus então, reconhecendo que ele estava aflito, e eu ouvi ele dizendo: filho de Davi, ele via então aquele homem dizendo: eu sei que tu és o Messias, eu sei que tu és o filho do meu filho, que veio redimir, aleluia, a nação, o povo de Israel. Então Jesus, vendo a sua fé, ele disse: vai, a tua fé, aleluia, te salvou. E eu vejo agora um homem que estava sentado à beira do caminho, seguindo a Jesus agora pelo caminho. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei qual é a tua situação nesta noite. Talvez tu seja alguém que já ouviu falar de Jesus, está à beira do caminho, mas nesta noite tu vais ouvir uma voz de Deus dizendo da seguinte maneira: tem bom ânimo, porque Ele te chama. E eu ouvi, querido, não endureça o teu coração, porque é um convite maravilhoso para tu se encontrares com Jesus. A tua vida pode ser transformada nesta noite, e que o Espírito Santo do Senhor possa falar mais profundamente ao teu coração.